E aí galera, tudo bem? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta quarta-feira agitada no São Paulo. Bora olhar aqui a nossa provável escalação. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí, sem mais enrolações aí. Bora pro vídeo. Gostoso, né? Porque o torcedor de São Paulo tem grandes lembranças da Libertadores, embora faz tempo que isso não acontece. Mas hoje o São Paulo estreia na fase de grupos contra o Tajeres. Então, ó, 9h30 da noite, você torcedor de São Paulino, você torcedor dos outros clubes, obviamente vai ver aqui na tela da Globo. Inclusive, eu já trago informações do São Paulo, bota o campinho aqui pra mim. Esse é o provável São Paulo para enfrentar o Tajeres hoje, hein? Então, com Rafael, Arboleda e Alan Franco na zaga, na lateral direita, Igor Vinícius, esquerda, Wendel. Aí o meio vem com Alisson, Luiz Gustavo, Oscar, que tá de volta, graças a Deus, né, São Paulino? Luciano, Caleri e Ferreirinha, que entra no lugar do Lucas, que tá machucado. Porém, tem um adversário muito forte, muito grande nessa partida de hoje, que é o quê? A zica. O São Paulo nunca venceu lá em Córdoba e quem conta essa história pra gente é o Edgar Alencar. Alguma coisa acontece com o São Paulo nesta cidade, neste estádio, diante da equipe que manda os jogos neste gramado. Pois em Córdoba, no Mário Alberto Kempes, o São Paulo vai ter nesta quarta-feira mais uma chance de espantar La Zica contra o Tajeres. Neste belo estádio, construído em 1976, mas já amplamente reformado algumas vezes, o tricolor ainda busca um final feliz. A lembrança mais amarga talvez seja a de 2022, final da Copa Sul-Americana. No lugar do Tajeres, o Independiente Del Valle, mas foi nesse estádio também. Na última visita, derrota aí sim para o Clube Atlético Tajeres por 2-1, foi há praticamente um ano, no dia 4 de abril de 2024. Considerando o Libertadores da América e a extinta Copa Mercosul, já foram 3 partidas contra o Tajeres em Córdoba, com 2 derrotas e um empate. Não é só a forma de jogar, é a torcida, diz este torcedor. Pablo acrescenta que o time pode não estar muito bem no campeonato local, mas que em competições internacionais o Tajeres muda. Na loja oficial a gente ainda não encontra a camiseta dele, mas tem jogador novo, atacante brasileiro nesse elenco do Tajeres que pode dar trabalho para o São Paulo. Apresentado com samba e pandeiro, Rick, ex-Ceará, que estava na Bulgária, foi a contratação mais cara da história do Tajeres, o equivalente a mais de 37 milhões de reais. Pablo diz que ele deu uma dinâmica muito boa para a equipe. É também o que se espera que Oscar ofereça ao time do São Paulo no seu retorno depois de uma lesão na coxa esquerda. Estava sorridente na chegada a Córdoba. O hotel é o mesmo do ano passado, mas que alguma coisa diferente aconteça ao São Paulo desta vez. Casa, estreia na Libertadores, diante do Tajeres, está sempre no caminho, na passagem do São Paulo. Cacique Medina, ex-Inter, é o técnico dos argentinos. E o São Paulo vê seu treinador pressionado, hein, Cicinho? Como não ia estar enojado? O São Paulo estreia mais tarde na Libertadores pressionado. A torcida está na bronca com Zubeldia, cobrando por um desempenho melhor. Depois da eliminação do Paulistão para o Palmeiras, o time teve 18 dias para trabalhar até a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport. O jogo terminou 0-0 no Morumbi e o grupo não mostrou nenhuma evolução. Precisando dar uma resposta para a torcida e iniciando hoje a trajetória no torneio internacional, o São Paulo vai enfrentar o Tajeres na Argentina. Zubeldia ganhou um reforço. O meia Oscar, que ficou fora do jogo do fim de semana com uma lesão na coxa, está recuperado e à disposição do treinador. É possível que ele comece entre os reservas. Já Lucas segue tratando de dores no joelho. A última atividade do elenco foi com foco em finalizações e bolas paradas. Um provável São Paulo teria Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendel. Alisson, Luiz Gustavo, Marcos Antônio ou Oscar, Luciano, Ferreira e Caleri. Uma Copa muito importante para o clube, para a gente, e é algo que
porque motiva muito o jogador, sabe? Todo mundo quer jogar, todo time quer estar nessa competição. Então a gente está muito ansioso por começar. A gente já jogou lá, já sabe como sabe que eles têm uma torcida que cantam muito, então a gente tem que estar preparado para tudo. Sabe que também é um rival muito complicado e a gente vai trabalhar e vai fazer tudo melhor para começar com o pé direito. É bom Zubeldia ficar de olho, porque tem um ex bem querido pela torcida disponível no mercado. No es un tema de clima o no, es simplemente entender que estamos hablando de un técnico, de que salió de la selección de Brasil y que es muy querido aquí, entonces normal las emociones que puedan aparecer de parte de un torcedor, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Cicinho, dá a letra, dá a dica, fala com esses caras que o São Paulo tem ganhado o Tadieres lá, não é só pela estreia, pela necessidade, mas porque tem meio que já uma história de aqui o São Paulo vai bem, mas na Argentina sempre se complica, e sem o Lucas. Exatamente, Renata, quebrar esse tabu, né? O São Paulo, amanhã eu tenho que vir trabalhar de novo, pelo amor de Deus, aguentar o Ronaldo e o Edu aqui não vai ser fácil não, mas... Tem assim, mais isso agora na sua vida. É um São Paulo pressionado, você vê o Zubeldia escalando, vai jogar contra um time que a maior dificuldade do Talheres tem sido o ataque. E o São Paulo, um dos fatores positivos do São Paulo é o sistema defensivo, que é bem consistente. Então tem tudo para fazer um grande jogo. Treinador muito pressionado, um momento como esse é normal a diretoria se posicionar, e a gente não vê a diretoria do São Paulo se posicionando, então o quê? Parece que está esperando um resultado negativo para que o Zubeldia caia. Mas como torcedor, né, Libertadores, esperamos que o São Paulo faça uma grande estreia, uma grande apresentação e traga essa vitória para o Brasil. A impressão que fica é que estão cozinhando, fritando, fazendo aquela história toda para que se empatar ou perder hoje, talvez ele não continue. O São Paulo precisa dar uma resposta e é hoje, não tem mais tempo. É hoje, mas o Zubeldia tem história também na Libertadores, né? Porque passou por times que brigou por alguma coisa. Campeão na Sul-Americana. Isso, Sul-Americana também. E o São Paulo tem história no... Mas e esses jogadores que lá estão? Conseguem segurar o treinador? O Zubeldia na Flórida, no começo do ano, falou que o São Paulo era favorito para ganhar a Libertadores. Foi. E aí, vai ter que sustentar o discurso na prática. Vai ter que sustentar de que forma? Agora também, se você tem esse histórico todo bonito numa Libertadores e dá uma pipocada contra o Tadieres, a maca vai estar pronta para você, Cicinho. E eu não tenho nada a ver com isso. Calma, é só um jogo. Teste. Não, é aí que a gente vê a força isso. do São Paulo. Vamos ver se o São Paulo vai lutar pela Libertadores mesmo. Então já começa. E vai sentir a ausência do Lucas. Mas o São Paulo também tem um bom time, né, Ronaldo? Ele tem um bom time. Ainda, alguns times ainda não se encaixaram, né? Pega o Palmeiras, também não se encaixou, né? Então, esse ano, na minha opinião, está sendo atípico pela pouca preparação na pré-temporada, Renato. Então, pelo Mundial que teve que trazer os campeonatos estaduais mais para cedo. Então a Leila estava certa. Mas, Edu, então, o São Paulo ele tirou o pé do brasileiro bem antes, já começou até a fazer exames médicos para chegar no início do ano e já chegar treinando. Mas foi poucos dias, São Paulo, assim, tinha que dar 30 dias para os atletas, se apresentou no dia 8, Edu, já jogou no dia 15. Ele não gostava de treinar, ele gostava de jogar, mas aí a sequência, hoje é diferente, hoje é mais em posição física, hoje não é da nossa época, assim, a nossa época ainda você tocava, olhava, levantava a cabeça. Mas o Campeonato Paulista deu para procurar, né, para montar uma equipe. Então, o São Paulo, o problema do São Paulo é o quê? É previsível. Se o Lucas e o Oscar o São Paulo é um time assim que você pode esperar alguma coisa a qualquer momento. Sem o Lucas e sem o Oscar, hoje, se o Oscar jogar, vai estar meia boca, não vai estar 100%. Não vai colocar o Oscar de segundo volante, né? Dá espaço, dá liberdade. Porque o São Paulo, gente, acho que até para o torcedor, tudo bem que a circunstância que o time saiu do Paulistão ficou ruim, porque teve arbitragem influenciando, mas hoje o São Paulo tem que mostrar a competição que o torcedor mais gosta do São Paulo. O time tem história, sim, o Zubeldia conhece o futebol argentino, é de lá, então acho que hoje o São Paulo tem que realmente aparecer em campo, tem que entrar para tentar uma vitória, não para, o empate está legal, depois em casa a gente resolve. Acho que o São Paulo tem que entrar para vencer mesmo. E o Cicinho já está com medo do Tadieres, é isso que eu não entendo. Não, medo agora, não, receio. Agora nós vamos ver se a programação feita
foi adequada, porque a mamãe falou que a mamãe Leila, eu me lembro muito bem que ela falou, vai lá pra Disney só pra passear. Tendo essa competição aí em dia, você tem que fazer o quê? Pelo menos fortalecer seu grupo. E agora o seu grupo está sendo fritado pela torcida, porque o Zubeldia não está bem. Então é um momento delicado sim pro São Paulo. Tem que ter medo sim, sim. Eu acredito no seu olhar que você está olhando agora pro São Paulo. Até porque a linha de 3 ou linha de 5, adotada pelo Zubeldia nos jogos fora de casa, ela praticamente não foi vazada em todos os jogos desde que ele adotou, né? Então eu imagino que ele continue nesse sistema, até por falta de opções melhores do meio para frente. O Luiz Gustavo suportará os 90? Sim, acho que ele jogou... Da outra vez jogou, né? Jogou os 90 contra o Sport. Ele tá bem, a questão era um dedinho quebrado, né? Ele tá... Falta agora ritmo, né? E não tem outro primeiro volante. Sim. Basicamente isso. E o posicionamento do Luciano dessa maneira muda um pouco também? Na verdade, é o que já aconteceu contra o Sport, é mais a dupla de ataque, né? Ele mais próximo do Calera do que ele fazendo a função do meio, né? O que muda nesse time em relação ao Sport, principalmente com o Oscar, é que sem jogador de meio de campo contra o Sport, o Zubeldia armou um triângulo em que o Alisson era o primeiro volante, o Marcos Antônio jogava na direita e o Luiz Gustavo na esquerda fazendo a função do Oscar. E agora, com o meio de campo titular, é uma inversão. O Luiz Gustavo vai para a posição de primeiro volante, o Alisson para a direita e o Oscar pela meia esquerda. Deve ser mais ou menos esse o desenho. Mas você percebe que o time que colocou na tela, independentemente de se trocar os dois laterais, o time é bom, né? Você olha do 1 ao 11, é um bom time, né? É um time que encara todo mundo. É claro, vem lá, negócio da idade, sequência de jogos, é outra coisa. Eu tô dizendo assim, você olha para esse time, é muito bom time, gente. Bom, isso que você está falando atenta, então, com o quê? Com o Zubeldia? Porque é um bom time, o Massa. Eu não sei como eles vão se dar no final de semana, mas eu digo, hoje é um bom time. Não está o Lucas e não esteve o Oscar no jogo passado. Quem está discutindo isso? Não se discute o time. Não, se discute sim. Não, o time não. Contra o Sport se discutiu. O time estava sem Lucas e sem Oscar. Então, exatamente. Este time que está na tela, ele é ruim? Não, não é. Não. Mas se tirasse o Oscar aí, você ficaria ruim? Fica ruim. Claro que fica. Mesmo se o Oscar entrar. E o Oscar não devia jogar hoje. Ué, você vai pôr um time pior, então? Claro. Porque se ele tomar uma traulitada e vai tomar, porque lá o jogo é assim, o Arnaldo lembrou aqui ontem. Eu usei ontem à noite o seu comentário e não dei crédito. Bem feito. Que é os três. Não faço. Mas eu fiz. E os 3 jogadores do São Paulo que se machucaram lá no jogo do ano passado. Certo? No primeiro tempo. Exato. Então, assim, isso é outro jogo. Isso é Copa Libertadores. O árbitro deixa andar. As coisas vão andando. O time da casa costuma mandar no jogo, entendeu? Inclusive na questão física, certo? Então o São Paulo precisa saber o que ele quer. Quer Libertadores, então vai com Oscar. É ponto. Tem que fazer escolha. Então, mas então você está achando que está certo, e o Oscar? Não, tem que tirar o Oscar. Tem rebaixamento na Libertadores? Mas se a comissão técnica, o jogador fala, eu consigo jogar, os exames deram que tá tudo bem, o cara vai pro jogo. E assim, mas o São Paulo vai rifar o campeonato no primeiro rodada? Estou rifando. Você tem um jogo fora de casa, contra o adversário duro, né? Põe os seus caras melhores nos jogos em casa. Se você ganhar os 3 em casa e arrumar 2 empates fora, 11 pontos, praticamente você vai se classificar. Eu acho que racionalmente tem sentido isso, porém... mas é sempre assim, vocês me colocam no lugar da racionalidade e ficam aí com a bandeira na mão, olê, olá. Tem que ser um pouco racional. Vou falar o que o Vessone fala sempre, a vida como ela é. A vida como ela é. A vida como ela é. Imagina se ele não põe o Oscar, vai lá, o Marcos Antônio joga, aí o São Paulo perde de 2-0. Cara, o cara nem volta pro Brasil, boa. Ele já tem um empate no 0-0. O cara já tem um empate no 0-0. Então, enquanto for a vida assim, da vida como ela é, vai ser assim. Anda uma casa, volta 2. Anda 3, volta 7. Mas fala. Vamos indo, tá tudo bem. Não, eu acho que não é por conta da pressão no Zubeldia que o Oscar vai jogar, é por falta de opção. Eu não tenho outro. Né? Então... então você não queria que ele jogasse? Coloca um menino. O Alves? Coloca qualquer um, não dá pra pôr os caras nesse jogo. Não dá. A questão... Coloca o André, põe o Luciano pra trás e põe o André. É jogo pro André.
O André poderia Entendeu? ser uma opção. Você já viu a canela do André? É da grossura da cabeça do Vessa. Ué, o Luciano por trás Entendeu? poderia ter sido. É óbvio que poderia. Mas... Entendeu? Bota um time forte, jogo aéreo, vamos cruzar na área, são 3 zagueiros. Em tese, os 2 alas vão ter mais liberdade para jogar. Vai querer o quê? Construir jogo, toquinho, toca daqui, toca de lá, vem pra cá, namora comigo. Isso não é jogo para isso, Mas cara. quando esses caras voltam pro clube, Lucas, Oscar, é São Paulo e Libertadores. É o que os caras voltaram, era pra isso. É muito difícil você falar pra um cara desse ficar de fora. Não é o cara difícil, voltou pro cara. clube pra jogar essa Não é competição difícil, pelo tem que clube. chegar e falar. Decisões difíceis tornam a sua vida mais fácil. Decisões fáceis tornam a sua vida mais difícil. Fala, não. Não, o que ele está falando é que na semana que vem tem Libertadores de novo, em casa. Agora é o seguinte, para um time que tem pouco elenco, um time principal com idade alta, você tem que fazer algumas escolhas pensando não no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Então, ontem, teve jogo no grupo e deu o resultado pior para o São Paulo. Ganhou o Libertad em Lima. O que significa isso? O Libertad já está dentro. A Alianza Lima está fora, basicamente é isso na primeira rodada. Basicamente já vai ter 3 pra encher o saco 3 pra para 2. 2. Né? Então esse é o jogo de hoje, você não pode perder, você tem que pelo menos empatar. Você colocou o Libertad no jogo aí, né? O Libertad já está no jogo. Então a Libertadores funciona assim, é simples de entender se você participa bastante dela. Aí se não ferrou. Né? Se não participa não bastante dela, você não entende. Você não entende. Você não faz nenhum I. Tô brincando. Ah, bom. Nossa, que a questão é a seguinte, o que acontece com esse primeiro resultado? O São Paulo já sabe que ele precisa, nos próximos 2 jogos, empatar com o Talheres e ganhar de qualquer jeito do Aliança quinta-feira no Morumbi. Senão ferrou. Ah, não. Se não ganhar do Aliança, aí ferrou. Então o jogo do Oscar é o jogo do Aliança. Eu não gosto de concordar com ele. Até eu não, porque mas você eu não vai ter o concordar. Lucas ainda contra o Aliança. Ainda. É isso que ele está ponderando. Não, mas acabou, então eu penso o seguinte, então vai, se a gente não põe o Zubia não põe o Oscar hoje. Daí ele não joga hoje, daí ele não joga domingo, porque ele não vai jogar domingo, porque tem quarta, tem outro jogo. Não, então, eu acho, sim, bom ponto, porque tem o jogo do Brasileiro. Domingo ele pode jogar no segundo tempo, pegar um ritmo, entendeu? Eu acho Domingo que... é contra quem mesmo? Galo no em Mineirão. Belo Horizonte. Mas é sintético? Não, ainda não. Graças a Deus. Mineirão. É o Mineirão ainda. Olha, não sei o que é pior. Não, mas fala. Não, em termos de gramado, para quem tá voltando de lesão, é pior. Não, eu acho que a escolha do Oscar tem que passar por tudo isso que você está falando. Hoje nós vamos jogar em Córdoba, esse é o adversário. Domingo a gente vai jogar no Mineirão. E todo o clube está fazendo assim, na quinta, no Morumbi, na Libertadores. Todo mundo que joga Libertadores está pensando essa semana, o fim de semana no Brasileiro e a próxima semana. E o jogo é quinta, dá para ele jogar domingo no Mineirão, pô. Ou ele ficar de fora no Mineirão, ficar no banco, alguns outros talvez, e ele ficar resguardado para quinta-feira. Dá uma semana de preparação. Pode ser também. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Só se você for São Paulinho de coração. Galera, São Paulo aí estreia hoje na Libertadores, né? É hoje a tão sonhada estreia da gente aí na Libertadores aí. E eu, como torcedor do São Paulo, confesso para vocês que estou um pouco ansioso porque essa estreia é fora de casa e a Conmebol, para os cabeças de chave, ela faz isso para tentar meio que equilibrar aí o campeonato, a fase de grupos, né? Porque os primeiros 4 jogos, o time cabeça de chave só joga um dentro de casa e os outros 3 jogam fora. Os últimos 2 é que joga dentro de casa. É dessa forma que a Conmebol tenta equilibrar a Copa Libertadores, até porque os times brasileiros aí, nos últimos anos, vem tendo muita vantagem. Mas vamos falar do nosso São Paulo, né? Da provável escalação de como que o Zubeldia possa vir para este jogo. Eu confesso que eu acho que ele vai vir com uma linha de 4 ali. Aí vocês vão falar assim, porque vai abrir mão dos 3 zagueiros? Eu acho que vai. Por quê? Porque o time do Tajeres tem muita dificuldade em marcar gol. O ataque deles está muito mal e o time está 4 meses sem vencer dentro de casa. 4 meses sem vencer dentro de casa. E o Zubeldia, sabendo disso, ele pode abrir mão sim da linha de 3 e colocar mais um atacante que seria o Ferreirinha. Porém, se ele não fizer isso, ele vai permanecer com sua linha de 3, é óbvio, né? Colocando ali Marcos Antônio, Alisson e Luiz Gustavo.
Acredito que se o Oscar entrar no lugar do Marcos Antônio, eu acredito que o Oscar vai iniciar no banco também. Acredito muito que o Oscar vai iniciar no banco. E eu venho falando aqui direto que para mim esse jogo seria a formação ideal, seria a formação que entrou contra o Sport. Ah, porque é um time sem criatividade? Não. Contra o Sport, time fechado, a gente precisa de um meio de criação. Contra o Tajeres é diferente. É um time que vai propor jogo, vai atacar e vai se abrir também. Então, essa linha de 3 volantes ali, os volantes que jogam, porque Marcos Antônio, Luiz Gustavo e o Alisson, eles jogam. Não é um sistema defensivo. E eles vão municiar muito. Subida do Enzo Dias, subida do Cedric, Luciano e Caleri no ataque, contando com a chegada de Alisson também ali e a própria chegada deles mesmos, Marcos Antônio e Luiz Gustavo. Então eu acho que o meio de campo, com essa escalação que entrou contra o Sport, para mim seria uma escalação ideal para este jogo. E preservando, claro, o Oscar, porque a informação que tem o Oscar vai no sacrifício, e se o Oscar sentir uma lesão novamente ou estourar a lesão que ele já tem, ele pode ficar muito mais jogos fora e prejudicar a gente igual o Lucas está aí. O Lucas está fora e deixando a gente na mão, a gente muito prejudicado, muito por conta de que foi jogar um jogo contra o Palmeiras e a gente já sabia que aquele gramado sintético maldito poderia causar alguma lesão no nosso jogador e causou, principalmente no nosso jogador mais importante. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!